Gente, abra a tua Bíblia, a Bíblia de vocês, no caso, Evangelho de São Lucas, capítulo 9, o verso 23 e o verso 24. Como eu prometi aos irmãos, eu vou falar de discipulado hoje, mais 2 semanas, aqui às sextas-feiras, e hoje eu queria falar do discipulado, mas hoje eu queria dar um enfoque mais no... Eu não sei se eu poderia usar essa expressão, não sei se seria a melhor expressão, mas como se fosse uma recompensa, um prêmio de Deus, da parte de Deus para a gente. Eu acho que eu posso usar sim, uma recompensa e um prêmio, né? Mas daquilo que não tem só o lado pesado, tem um lado que é muito melhor, que é o lado de Deus para a gente. E hoje eu quero ler esses textos porque, embora você já conheça, eu queria conversar com vocês um pouquinho e daqui a pouco eu vou dar o tema da pregação, você vai entender o que eu estou querendo dizer. O texto diz assim, todo mundo achou? Jesus dizia a quem? A todos. Jesus dizia a todos. Então, essa questão do discipulado, ela não é uma questão de parcialidade, de uma seleção, é só isso aqui. Não, se todo mundo quiser, é para todos. Eu dizia para uma pessoa domingo, falou, Deus é igual para todo mundo. Você tem que se lançar. Se você não se lançar, Ele vai te respeitar. Mas não dá para você depois falar, não, Deus trata fulano A melhor do que o fulano B. Não, é para todos. E Ele fala assim, se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. E quem perder a sua vida por minha causa, a salvará. E aí eu coloquei como tema que eu queria que você repetisse comigo. Diga assim, o discipulado de Jesus nos custa tudo, mas vale a eternidade. Por isso que eu disse que é mais uma questão do prêmio, né, de alguma coisa. E assim, gente, na semana passada, quando eu estava estudando esse texto que é bem conhecido, eu fiquei pensando, poxa, o que eu vou falar terça-feira que vem? Então eu já comecei a me preparar na outra semana. E lendo esse texto, que é um texto conhecido, vocês conhecem esse texto? Quem não conhece esse texto, que é leitor da Bíblia, eu fui levado a uma reflexão. E aí o que eu pensei, olhando para o meu coração, eu pensei a seguinte coisa, o que eu preciso mudar em minha vida? Ou seja, agora eu vou colocar no plural. O que eu e você, o que nós precisamos mudar em nossas vidas para que a gente possa entender, e não só entender, mas incorporar esse processo que Deus tem a nos oferecer, Jesus nos ofereceu. E mais, eu pensei também uma outra coisa, eu pensei o seguinte, o que de fato ou de verdade significa, presta atenção, seguir Jesus, negar-se a si mesmo e tomar a cruz diariamente. O que significa isso? Qual seria o significado disso tudo? O que seria? E diante da reflexão, pelo menos nas minhas conversas, nas minhas devocionais com Deus, algumas coisas, elas parecem que brilharam dentro de mim como evidência, ficou evidente, ou ficaram evidentes. A primeira coisa que eu entendi, primeiro, que essa questão de seguir Jesus, para nós hoje, não tem ou não existe literalidade. E eu vou explicar para você, literalidade, estou falando de coisa literal. Alguém que está ali, pastor Ivaldo está indo ali, eu vou seguir, eu sou discípulo dele, eu vou seguir atrás dele, com ele, conversando. Não existe porque nós não temos mais Jesus fisicamente aqui na terra, pastor Davi. E nós também não temos mais a oportunidade de ter a experiência daqueles 12 homens, eu estou colocando 12, mas foram mais homens, mas 12 homens que a Bíblia fala de seguir Jesus tão de perto. Tão de perto, isso é um fato. Mas aí, uma outra coisa eu fiquei me perguntando. E a outra pergunta que eu fiz para o meu coração foi a seguinte, mas será que todos os discípulos de Jesus, enquanto Jesus viveu,
Enquanto Jesus caminhou lá nas estradas de Nazaré, Jerusalém, Cafarnaum, será que todas as vezes que Jesus caminhou, isso também vale para as pessoas, para os discípulos? Era literal também? Será que era literal para todo mundo? Eu comecei a me questionar. E eu cheguei a uma conclusão, uma resposta. Eu penso que não. Pensa que eu estou falando de literalidade, eu não estou falando de você seguir Jesus como discípulo que nós somos hoje. Eu estou falando de literalidade no sentido de você acompanhar Jesus, conhecer Jesus mesmo, andar atrás dele. Conhecer o homem Jesus. Seguir aquele homem Jesus, não apenas conhecer. Porque eu fiquei pensando que um dia eu ouvi alguém, eu aprendi de alguém, que Jesus teve muitos discípulos anônimos. Muitos. A pastora Rita está com uma cara de interrogação. Jesus teve... Onde que esse cara vai chegar? Está pensando. Jesus teve muitos discípulos anônimos. Muitos. Inclusive muitos que não acompanhavam o dia a dia de Jesus. Não estavam lá. Então não existia essa questão da literalidade. Querem um exemplo? Quando Jesus ele chama João e Pedro e fala assim, vão à cidade, na Páscoa, a última Páscoa de Jesus, ele ia morrer naquela semana. Vão à cidade, e quando vocês chegarem lá na cidade, vocês vão encontrar uma pessoa que tem lá um cântaro, carregando um balde, um cântaro de água, e esse cara que está carregando esse cântaro de balde, ele vai entrar num lugar, que a gente sabe hoje que é o cenáculo, aonde 120 pessoas ficaram depois da morte de Jesus e foram batizados com o quê? Com o Espírito Santo. Deu a ordem para todos, mas só 120 que ficaram. Olha que interessante. Aquele cara do cenáculo era um discípulo de Jesus. Era um discípulo de Jesus também. Que provavelmente também não seguia Jesus no seu dia a dia. Agora eu fico pensando então, a pergunta que não quer calar. Então o que Jesus quis dizer com essa questão de seguir? Porque vamos combinar, se não existe literalidade, eu e você estamos sem nenhum compromisso de segui-lo. Então o que ele quis dizer com isso? Eu penso, e aí, que na verdade isso tem a ver com uma coisa, que eu e você precisamos nos cuidar. De não deixar, de não permitir que a nossa mente, ou melhor, o nosso coração, se sente o nosso ego, se sente a nossa vontade, e tudo que a gente faça, seja de acordo com a nossa vontade, que bate de frente, que vai de encontro, que é bater de frente de encontro, não há um encontro, que vai de encontro com as ideias de Jesus, porque o meu ego, ele está dizendo, é assim que é para fazer. Eu penso que Jesus está falando sobre isso, que é aquele que não deixa isso acontecer. E aí eu entro em 3 lições. Eu estou preocupado, porque eu estou achando que está todo mundo com cara de interrogação hoje aqui. Depois eu converso com o meu pastor lá, vamos ter uma ideia com ele, para ver se vocês vão entender. Vou tentar chegar até o fim, vou tentar sobreviver. E aí eu entro na primeira lição sobre o discipulado. O discipulado, já colocaram aí para vocês, é deixar o nosso ego de lado. Então, saindo do campo da literalidade, porque Jesus não está mais aqui fisicamente, mas a gente segue Jesus. Então, discipulado, não sendo literal, não tem um homem para seguir, mas eu estou seguindo o quê? Uma ideia, uma mensagem, uma boa nova, um caminho, aliás, o único caminho, e aí eu tenho que entender que é deixar o ego de lado. Aí eu posso perguntar para você, porque eu perguntei para mim quando eu escrevi o sermão, mas deixar o ego de lado não é a mesma coisa do que renunciar? Não é a mesma coisa? Deixar o ego de lado, pastor Davi, renunciar, é misturado. Eu acredito que parece ser a mesma coisa. Eu acredito que tem muito a ver, parece que é tudo igual. Parece mesmo, eu não tenho dúvida sobre essa semelhança. Só que às vezes eu penso que, na nossa cabeça, a gente pensa que renúncia é só em deixar de fazer coisas. Mas presta atenção no que eu vou dizer para você. Pode acontecer que você até deixe de fazer algumas coisas. Pode acontecer. Porque você fica constrangido por alguém,
ou você fica constrangido por uma causa. Você até faz, mas faz contra a tua vontade e faz sem ter certeza do que você está fazendo. Faz sem convicção. Portanto, quando eu pensei em deixar o ego de lado, ou deixar o eu do lado, eu pensei na seguinte coisa, eu pensei nisso como um esvaziamento da obsessão da satisfação do nosso ego. Foi isso que eu pensei. Eu pensei nessa condição. E pensei mais ainda, em não permitir que na minha cabeça, na minha mente, eu fique sequestrado em achar que eu posso viver a minha espiritualidade. Eu não estou falando de religiosidade, eu estou falando viver a minha espiritualidade, fazendo ou buscando só aquilo que me convém, só aquilo que me apraz, só aquilo que eu acho que é interessante para mim, mas se não for interessante para mim, eu não busco. E aí, se eu faço isso, eu me encaixo nisso, aí eu posso gritar, eu posso berrar, eu posso anunciar, eu posso mandar fazer uma tatuagem na minha testa, que eu sou discípulo de Jesus, mas as atitudes e aquilo que eu faço vão gritar muito mais alto de que eu não sou discípulo de Jesus. Porque o discípulo de Jesus que faz o que ele quer, ele não é discípulo de Jesus. O discípulo de Jesus, então, ele tem que abandonar esse ego. Eu aprendi uma coisa também, que quando eu me esvazio, eu dou espaço para Deus tomar o lugar na minha vida. Quando eu estou no controle, Deus ele não vai querer, não tem como, Deus ele permite, porque Deus te deu o quê? O livre-arbítrio. Então, quando eu me esvazio, é deixar o espaço de Deus na minha vida. E aí eu não tenho nenhuma dúvida que esse é o caminho verdadeiro do discipulado, ou o caminho do discipulado verdadeiro. Agora, por que eu e você, a gente insiste em buscar diante de Deus, talvez em oração, talvez não, no seu ego mesmo, na sua força, na força do seu braço, a gente tenta viver e busca por uma fé que é uma fé confortável. Por quê? Por que a gente insiste tanto assim em viver essa fé confortável? Que não foi uma fé que Jesus viveu e muito menos nos ensinou. Então percebe que, embora não exista a literalidade, porque eu me lembro que uma vez um irmão chegou para mim e falou assim: poxa pastor, eu estava lendo a Bíblia Sagrada e eu descobri que Jesus não batizava. A Bíblia fala que Jesus não batizava, já leram isso na Bíblia? Quem batizava eram os discípulos, ele não batizava. E aí ele falou: pastor, se fosse eu que tivesse naquela época, eu ia falar: não, Jesus, o senhor vai ter que me batizar. Aí eu falei: o cara é folgado, né? Mas por que existe isso? Pela satisfação de andar com Jesus, falar: Jesus que me batizou. A gente foi fazer uma visita esses dias, na semana passada, eu e a pastora Valéria na casa de um casal, e aí elas vieram com as fotos, pastor Ivaldo, do pastor batizando ela, pequenininha. Era o pastor Ivaldo batizando ela, eu estava do lado batizando outra pessoa, e eu até não me conheci. Até não me conheci, pastor. Eu falei: sou eu mesmo. Dei uma olhada. Pastor, é você. Ela falou: eu olhei, era eu mesmo, né? A gente se alegra em falar: olha, o Senhor me batizou, pastor Ivaldo me batizou. Imagine Jesus. Só que Jesus, ele está dizendo hoje para mim e para você que, embora não exista a literalidade do físico, de seguir um homem, o homem que pisou nesse planeta, que viveu 33 anos, que morreu, mas ele ressuscitou, ele está vivo, mas eu posso, nessa questão da vida dele, segui-lo, não literal, mas segui-lo, literal, mas não literal. Não sei se você está entendendo o que eu estou falando. Vocês estão entendendo? Literal, mas não literal. E a segunda lição, aí eu entro na segunda lição, que se a primeira lição do discipulado eu tenho que abandonar ego, na segunda lição, o discipulado ele exige da gente perseverança diária. O que é perseverança?
Para a gente traduzir, talvez seja complicado para a gente explicar, mas perseverança, eu penso assim que é alguma coisa que você tem que ter força, porque não é fácil fazer. E eu pensei que perseverança, inclusive perseverança para negar-se a si mesmo, porque a gente não quer negar a si mesmo. Perseverança, inclusive, para descobrir não, porque a gente sabe, para a gente entender, se colocar no nosso lugar, que quem é o centro de tudo não sou eu, o centro é Jesus Cristo. Portanto, eu fico pensando quando Jesus fala assim, venham atrás de mim, me sigam. Quando Jesus ele fala isso, eu fico pensando que o seguir Jesus, então não era só o significado de ir acompanhando ele nas estradas de Nazaré, atravessar o mar da Galileia no barco junto com ele. Isso também valia, mas não é apenas isso, mas pelo contrário, quando Jesus ele fala assim, me siga, e não tem essa literalidade do físico, o que Jesus está dizendo é que ele está nos convidando para nós mergulharmos na morte com ele, para sairmos do outro lado ressuscitados com ele, porque se alguém ressuscitou em Cristo, olha para as coisas que são do alto, não é isso que Paulo fala? Se vocês ressuscitaram, busque as coisas que são do quê? Do alto. Então eu penso exatamente nisso, e não existe outra alternativa. Não existe outra alternativa. Discípulo de Jesus tem que perseverar no caminho. E às vezes, o caminho vai ser muito doloroso. Às vezes o caminho vai ser muito doloroso. Vai te machucar. E aí você precisa perseverar no caminho, mesmo sendo doloroso, para que você faça a vontade de Deus. Por isso que eu coloquei como o tema da mensagem, né? Eu coloquei, o discipulado nos custa tudo. E na verdade eu copiei essa frase do Billy Graham. Eu peguei a frase e adaptei aqui. O discipulado custa tudo, mas eu penso que essa é uma das formas de olhar o discipulado. Mas discipulado também tem uma veia, eu poderia colocar assim, tem um lado de você descobrir que uma vez que você se disse, né? Não existe essa palavra, eu inventei agora, se colocou como, uma vez que você afirmou, uma vez que você disse que você, porque se disse não existe, né? Os professores de português aí da internet, pelo amor de Deus, me perdoem, professores, mas assim, quando você se coloca, uma vez que você falou, eu sou discípulo de Jesus, sabe o que você precisa descobrir? Que isso é para sempre, não é momentâneo, é para sempre, é para sempre. Para sempre. O salmista falou assim, eu bendirei ao Senhor enquanto eu viver. É para sempre. Discipulado não tem fim. Começou, acabou. Afinal de contas, acabou não o discipulado, acabou para você, filho. Agora você é discípulo de Jesus. Porque Jesus, uma vez, o que Jesus afirmou aqui no capítulo 9 de Lucas, versículo 62? Você conhece esse texto. Uma vez Jesus ele disse assim que quem põe a mão no arado não pode olhar para trás. E é bem engraçado que eu estava lendo, né, repassando o sermão hoje e tal, e aí eu lembrei, eu falei, cara, eu acho que eu vou pregar semana que vem isso aqui, porque eu acho muito interessante, porque o contexto, eu não sei se eu vou pregar, tá? Mas o contexto, um cara chegou para Jesus e falou assim, eu vou te seguir. Aí o que Jesus falou para ele? Olha, pensa bem. Eu até postei no YouTube uma reflexão sobre esse texto. Pensa bem, vai amanhã, olha fazendo minha propaganda, vai amanhã no meu canal, tá? Quem quiser assistir a reflexão é quarta-feira. Então, pensa bem, Jesus falou assim para ele, é isso que você quer? Pensa bem, sabe por quê? Porque as raposas têm os seus cantinhos para os seus covis para descansar, os passarinhos também. O filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Aí o outro falou assim, olha, eu vou te seguir, mas deixa primeiro eu sepultar meu pai. E o que Jesus falou para ele? Deixa os mortos sepultar os mortos, os seus mortos. Significando o quê? Não que Jesus era insensível, não, morreu, não vai lá no velório, não era isso. Ele queria, pelo contrário, passar toda uma vida com o papai dele, depois que o papai dele morresse, aí ele ia seguir Jesus. E o outro falou, deixa eu despedir primeiro da minha família. Discipulado exige perseverança. Sabe qual é o problema nosso?
Quer que eu abra o coração para contar para vocês? A gente só olha para a gente mesmo. A gente é cheio de desculpa, porque a gente esquece que se a gente colocar a mão para fazer, Deus vai cuidar da gente, Deus vai cuidar dos nossos filhos, Deus vai cuidar da nossa família. Eu não estou dizendo para você abandonar a tua família, não. O tempo parece que multiplica. Deus não multiplica dinheiro, multiplica tempo. Tempo com qualidade para a sua família. Você tem que descansar, logicamente, mas discipulado tem que ser perseverante, porque na primeira luta, na primeira decepção, o que você vai fazer? Você vai abandonar? Não. E a terceira e última lição é que aqui que entra a premiação. O discipulado, ele gera em nós vida verdadeira. Eu acho esclarecedor nesse caminho da espiritualidade proposta por Jesus, quanto à questão do discipulado, é que ele nos revela uma coisa importante. Quando eu penso que eu tenho um controle, eu não tenho controle. Você acha que você tem um controle, mas você não tem o controle. Está tudo na minha mão, mas você não tem o controle. Alguém disse que Jesus, nesse texto, ele contrasta os desejos e as aspirações humanas naturais no sentido da preservação da vida. O cara quer preservar, porque isso também faz parte da nossa constituição humana, biológica, não sei se eu posso falar assim, você preservar, você quer se preservar. E Jesus, ele contrasta isso com o discipulado, com o chamado para o discipulado, porque o chamado para o discipulado, ele nos exige da gente alguma coisa. E o que Jesus vai exigir da gente é o quê? Que a gente entregue a nossa vida por Ele. Olha que interessante, Jesus, o exemplo, dê a própria vida, dê a sua vida por mim. Quem achar a sua vida, perde, e quem perder a sua vida, ganha. Olha que interessante, mas na nossa cabeça não funciona assim. Nós somos muito racionais, dizendo, não, se eu der a minha vida, não vai ser legal, eu não vou ser feliz. Deixa eu te falar uma coisa, se Deus te colocar lá no confins da terra, se você tiver Jesus no teu coração, você vai ser feliz. Agora você pode estar no melhor lugar do mundo. Se você não tiver Jesus, você não é feliz. Agora você pode estar na coisa mais simples, num lugar mais quietinho, alguém olha e não dá valor, mas se você tem Jesus, você é feliz. É isso que você tem que entender. E quando Jesus ele ensina a verdade dele aqui, da entrega, que aquele que entrega a vida, a primeira impressão é que parece que essa pessoa está o quê? Perdendo. Só que Jesus ele fala que o resultado disso são ganhos espirituais. O resultado disso é que você vai sempre descobrir o verdadeiro sentido da vida. Não tem como, queridos. Eu quero ser pleno na vida, pastor. O que você quer para ser pleno na vida? Eu quero viajar em todos os países lindos que existem pelo mundo, pastora Valéria? A Itália, Portugal, e outros, Como diz a Marcelinha quando era pequena, por que você está risando, Então, na verdade, mas só que se você tiver recurso para fazer isso, legal que você vai fazer, mas você vai descobrir que com o passar do tempo, tudo vai virando alguma coisa sem muita importância, porque aquilo tem prazo de validade. Sabe por quê? Porque Deus colocou dentro de você a eternidade. Deus colocou a eternidade no coração do homem. E o homem só será pleno quando ele preencher isso. E eu sempre penso isso, Eu e o Patrick já conversamos sobre isso. Eu tenho uma interpretação pessoal sobre a eternidade no coração do homem, que às vezes eu estou assim, eu estou meio não sei, como dizia a filósofa Adriana, minha amiga que faleceu, ela estava meio não sei. O que você tem, Adriana? Eu estou meio não sei. Eu penso que às vezes eu estou meio não sei, e esse meio não sei é porque eu estou com muita saudade da terra, da minha casa, porque a Bíblia fala assim, o corpo morre, ele volta para onde? Fala aí, gente, vocês estão com medo de errar? Vai para o pó. E o espírito volta para onde? Volta para Deus. Então o meu espírito, ele tem uma essência lá do céu. Então, sem saber, eu tenho uma saudade da minha casa. E eu só posso ser pleno na condição de discípulo quando eu entender que o discipulado de Jesus que vai gerar a vida em mim. E aí eu concluo dizendo que, repetindo a frase que eu disse para vocês, que eu copiei o título da frase dele, o Billy Graham falou que a salvação é o quê? Gratuita, é de graça, mas o discipulado custa tudo. Custa tudo o discipulado. Só que quando você compara, fala, poxa, é muita coisa, é muito caro, custa tudo. Mas quando você põe na balança a recompensa
a verdade, a alegria, a satisfação de ter Jesus aqui hoje, na tua vida, o Espírito Santo de Deus, você poder gozar da presença do Espírito Santo, e você sentir isso dentro de você, e que não existe explicação para isso, e você saber além disso, que você tem a promessa do Pai, que você vai viver na eternidade com Jesus, porque nós cantávamos uma canção quando eu me converti lá no Baeta Neves, que a gente cantava assim: é face a face que iremos ver, quem tanto me amou e por nós que sofrer, eu vou ver Jesus face a face. Agora, para terminar mesmo, o discipulado e seguir Jesus nunca foi o caminho fácil. Nunca será um caminho fácil. O caminho fácil é você fazer tudo o que você quer fazer. Tudo que eu desejo fazer, eu faço. Esse é o caminho que é contrário ao caminho do discipulado. Mas o que eu e você não podemos perder a referência, não podemos perder a visão e não podemos perder e enfraquecer a nossa fé. Que embora o caminho não seja fácil, ele é o único caminho. E ele é o único caminho que vai gerar vida plena em você. E por isso que eu afirmei hoje que o discipulado de Jesus vai nos custar tudo, mas ele vai valer a nossa eternidade. Que Deus abençoe você, em nome de Jesus.